Olá pessoal, aqui é o Douglas Tibel e seja bem-vindo ao meu vídeo. Hoje eu vou falar para você como elaborar parágrafos, né? É uma dúvida recorrente, comumente, que acontece entre os alunos. Eles não sabem escrever um parágrafo. Escreve de qualquer maneira, acha que você pega um conteúdo da internet e jogar dentro do parágrafo TCC, está resolvido, e não é nada disso, né? Mas isso, onde a gente aprende isso? A gente aprende quando a gente estuda português e há muito tempo atrás, quando você lá na escolinha, né? São coisas que vêm e não são passadas como regra para você montar seu TCC. Então, quando você faz o seu TCC, você não está ciente desses pontos e o seu professor, a pessoa que vai corrigir ou a pessoa que está lá na banca, ele sabe. Então, isso daí é onde ele vai avaliar. Então, o seu TCC pode perder qualidade e você nem sabe. Então, por isso eu criei um método para poder te explicar como você tem que fazer o seu, elaborar o seu parágrafo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar de alguns cuidados, né, que você tem que ter. Então, vamos lá. Primeiro, parágrafo não deve ser muito longo ou curto. Mantenha uma média de 7 a 10 linhas. Transmita a ideia central do que pretende dissertar e conclua o parágrafo nessa média de linha. Tá? Então, pessoal, não deixe seu parágrafo ser muito longo e também não muito curto, tá? Não fique enchendo linguiça e também não deixe vazio. Inclusive, quem me ajudou a bolar tudo isso daqui foi Tassiana, eu agradeço a ela por isso, tá, pessoal? Uma professora, ixi, Maria, não tem nem palavra para dizer. Ela vem ajudando muito no nosso trabalho. Então, aqui, foi o que ela falou, parágrafos vazios ou um parágrafo com muita encheção de linguiça. Então você tem que ser objetivo dentro do seu parágrafo. Não pode ser muito grande nem muito pequeno, tá? Cuidado com afirmações sem base alguma. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo. Desde a pré-história, existem evidências de que as principais civilizações, grupo de nômade que sobreviviam da pesca e da caça, possuíam um integrante que se destacava, que denominava e que dominava e que estava à frente das decisões do grupo, como uma liderança natural. Aí eu lendo isso aqui lá no TCC, eu perguntei, de onde foi que a pessoa tirou isso? Não tem sustentação nenhuma. Da onde que ela tirou isso? Ela tirou da cabeça dela, que lá ela viveu na pré-história? Entendeu? Ela está falando, não tem como ela falar da experiência dela. Então, assim, você não pode pegar qualquer coisa na internet ou qualquer coisa que você viu e escrever num TCC, não. Você sempre tem que estar passando por uma estrutura. Você tem que estar com base em uma estrutura, tá? Você tem que entender que tudo que você disser no seu TCC, ele tem que ter base ou tem que ter sido dito por você. Se você se baseou no que você está dizendo em uma outra fonte, então a fonte não é sua, você tem que dizer qual fonte que é. Porque se você não disser, é considerado plágio, tá? Qualquer coisa que você colocar no seu TCC, que não foi você que disse, ou se você baseou em alguém, se você não colocar a fonte, é plágio, tá bom? Então, o pessoal não entende isso, vai lá na internet, vê um texto legal e muda um pouco as palavras, entendeu? Mas se por acaso um professor conhecer aquele texto lá e saber que você mudou ele e você não citou a obra daquela pessoa que você buscou o texto, então você vai se enquadrar em plágio e você pode entrar aí em sérios apuros, ok? Então vamos lá. Para ser classificado como parágrafo, o texto escrito deve ser composto de no mínimo 2 frases, tá? Então aqui, ó, você tem que escrever uma frase, ponto, escrever outra, aqui acabou um parágrafo. Então, até o é possível, né, que aqui um parágrafo, depois mais um parágrafo, né? Então, até o texto neste contexto, parágrafo 2. Para ser um parágrafo, você tem que escrever ponto, continuar um outro ponto. Então aqui deu um parágrafo. Aqui já é o começo de mais um complemento, tá? Então, lembrando que para ser caracterizado um parágrafo, você vai precisar de separar um ponto, ok? Coisas que nunca falaram para você, isso é lá desde a escolinha. Inclusive, Tassiana fez questão de falar sobre esse ponto aqui, né? Porque as pessoas acham que o parágrafo, vou escrever um texto até aqui sem parar nenhum, sem parar, não dá nenhum ponto, é um parágrafo, né? Então, para ser considerado assim um parágrafo show de bola, você precisa de fazer essa divisão, tá bom? Então, ó, eu fiz questão de colocar em vermelho aqui o que eu falei agora há pouco. Ó. Todo conteúdo do TCC sem referência, se não for de autoria do aluno, retratado como uma ideia, será considerado plágio. Entendeu isso? Então, é muito importante isso, tá?
Então, esses são os primeiros cuidados que você tem que ter. Ok? Então, vamos lá. Vamos para... Depois que eu falei dos cuidados, vamos para as boas práticas, né, também, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para poder manter uma boa qualidade. Após citar uma sustentação, então, com suas palavras, continue a seguir a mesma linha de raciocínio. Não quebre o fluxo do capítulo, começando a falar de outra coisa. Isso aqui acontece muito com os alunos, tá, gente? Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Ó, o que acontece? A pessoa falou, fez uma citação aqui. E depois que ele fez a citação, ele continuou. Ó, seguindo este conceito, é possível identificar que o Mark Twain seguiu aqui, o que aconteceu aqui nessa citação, ele continuou seguindo a ideia. Tá? Então, o que a pessoa faz? A pessoa coloca uma citação aqui e começa a falar de outra coisa aqui embaixo. Gente, não faça isso. Continue a falar ainda da citação. Mostre aqui um pouco, siga o raciocínio. A pessoa, ela vai ler, ela lê isso daqui, ela nem sempre vai entender. Ela vai ficar confusa, vai ter dúvida. Então, aqui é o momento em que você aproveita para você tirar... Além do mais, você vai colocar mais conteúdo no seu TCC e outra. Você vai explicar melhor o conceito da citação da pessoa, principalmente porque você que está dentro do trabalho, você vai entender muito melhor do que o leitor, ok? Então sempre continue, logo depois da citação, continue a falar ainda sobre o mesmo assunto dentro do que a pessoa citou, para contextualizar melhor o que o leitor está vendo, ok? Então vamos para o próximo passo. Procure sustentar seu capítulo com mais de um autor. Isso dá credibilidade. Um confronto de ideias é sempre uma boa discussão. Pelo menos uns 3 autores por capítulo. Então, quando você for fazer seu TCC, tenha em mente que você vai ter que ter pelo menos uns 3 autores diferentes por capítulo, citando, tendo base em 3 pessoas pelo menos diferentes, tá? Para você dar credibilidade para o seu estudo. Se você basear só em uma pessoa, quer dizer, não tem... É só aquela pessoa que está dizendo, então quer dizer, não tem ninguém... Quem mais disse? Quais a opinião de outras pessoas, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui, ó, a pessoa fez uma citação, falou um pouco, né? E fez outra citação de outro autor diferente. Então você pode... aqui eu dou uma reduzida só para você entender, né? Mas aqui tem uma separação maior, ou pode ser assim também. Então assim, fez uma citação, aqui já fez outra, ó, do mesmo autor, mas uma outra citação indireta aqui. E aqui embaixo já fez mais uma, quer dizer, só aqui já tem 3 bases que a pessoa teve como 2 bases, na verdade, porque tem autor igual, mas ele fez já 3 citações aqui, né? Então já é bastante, esse texto está com bastante credibilidade. Então vamos para o próximo. Quando for inserir imagem, foto na tabelas, listas, faça uma breve introdução do que tem na figura e o que chama a atenção, bem como ao final da figura, remate finalizando a ideia sobre a figura. Então, um erro muito comum, pessoal, é a pessoa colocar a figura e começar a falar de outra coisa, também como fosse o exemplo lá de cima, né? Então, você colocou a imagem, aqui em cima fala um pouco, ó, a evidência foi estendida para vários segmentos, fala um pouco do que já vem embaixo, e quando colocar a imagem aqui embaixo, fale um pouco da imagem que está lá em cima. A extensão da marca, como se pôs o cronograma da figura 6, demonstra a estratégia, então explica a imagem, tá? Não coloca a imagem e começa a falar de outra coisa não, tá? E também outro detalhe, a imagem deve ser menor do que um terço da folha, tá, gente? Não pegue uma imagem e coloque na metade da folha. Um terço você pega a folha e divide por 3 e ela não pode ser maior do que uma parte dessa divisão, tá bom? Um terço. Então, boas práticas aqui. Com essas boas práticas você já vai fazer um TCC bom, de boa qualidade. Então vamos para a estrutura. A estrutura é parágrafos. Então vamos ter aqui, ó, primeira coisa, são os parágrafos. Então você vai ter que fazer um tópico frasal, que é a ideia central do seu parágrafo, tá? Então você vai fazer uma frase-chave do parágrafo. Orienta ou governa o restante do parágrafo. Dele nascem outras frases secundárias ou periféricas. Firmar sua ideia, expor seu pensamento em forma de convencimento. Então lá no outro método que nós fizemos na questão de criar conteúdo, eu não falei para você colocar frases, 3 frases-chave atrás do post-it para cada capítulo? Pois é, essas frases-chave é aqui que vai te guiar o seu tópico, é o tópico frasal. Então, nesse momento aqui, é uma ideia que você vai colocar, pode ser uma coisa da sua cabeça, uma ideia que você está tendo sobre o assunto, não tem problema. Outro ponto é você falar do argumento. Você vai ter que argumentar
o que você acabou de fazer, sua ideia, entendeu? Argumentar é atribuir verbetes lógicos, a fim de convencer quem lê sobre determinado assunto. Aquilo que você busca afirmar ou defender no tópico frasal, usando um discurso, na maioria das vezes formal, para que esse ganhe consistência e fundamentação. Então, se você falou que aqui o jogador tal é um jogador que ele é bom jogador, bota aquela jogadora do Brasil lá, que ela é fantástica, né? Aquela jogadora ela é ótima porque o corpo dela, de acordo com algumas pesquisas, o corpo dela é propenso, né? Diferentemente do corpo das outras mulheres. O corpo dela é bem parecido com o homem. Então, assim, eu estou supondo. É uma ideia minha aqui que eu coloquei. E aqui embaixo eu vou ter que colocar argumentos lógicos. Ela fez um teste, essa jogadora, e foi verificado que os níveis de testosterona e que a envergadura dos braços são maiores e as pernas. Então aqui você vai colocar argumentos lógicos de dados que vão ter como base a ideia que você colocou aqui em cima. Isso tudo no parágrafo, tá? Então estou te explicando como você vai destrinchar o seu parágrafo. Aqui para baixo vai ter um exemplo melhor. E agora vem a conclusão. Nem sempre presente, especialmente para parágrafos mais curtos, simples. A conclusão retorna à ideia central, levando em consideração diversos aspectos. Então aqui você vai dar uma conclusãozinha do seu parágrafo. Então se você falou que ela é boa porque o corpo é diferente, mostrou provas, você vai falar, então a conclusão de que ela sempre vai estar aí superior e vai estar, eu posso até prever e tal coisa. Então você vai dar uma conclusão aqui dentro da sua ideia, do que você argumentou, tá? Então, a cada grupo de 3 a 5 parágrafos, você vai fazer uma sustentação, tá? Então, você pode fazer sustentação a qualquer momento, mas pelo menos de 3 a 4 grupos de parágrafos. O que é a sustentação? Você vai apoiar em algum estudo, livro, autor, revista. Então, você fala assim, olha, na revista tal saiu que os jogadores que fazem exercícios, não sei o que dormem melhor, ou que passam concentração, são mais... Então você vai pegar e sempre se basear num estudo, tá? Sempre basear no estudo. Sustente o que você falou aqui para cima. Não deixe o seu parágrafo ou seu grupo de parágrafos sem sustentação alguma, tá? Então tem uma estrutura aqui, como é que funciona? Um exemplo dessa estrutura, ó. Vou expandir. Então, ó, nesse parágrafo, tese, a ideia. Mais vale ressaltar que conceito de definição de marca vão além da atribuição física de diferenciação de produtos entre os fornecedores. Foi uma ideia. O autor que escreveu isso aqui, a pessoa que fez o TCC, ela tirou isso da cabeça dela, tá? Aí, ela argumentou. Isso se evidencia, tá vendo? É evidência. Quando determinada marca é atribuída a um produto e a relação com o consumidor vai além do simples diferenciação entre produtos concorrentes e passa a caracterizar uma relação íntima de consumo. Então, de forma evidente aqui, ela mostrou algumas evidências que argumentam o que ela falou lá em cima, tá? E a sustentação, conforme Keller e Machado, ela vai falando aqui que o significado e tal. Então, ela sustentou o que ela falou aqui para cima. Você viu que ela não esperou grupos de parágrafos, ela simplesmente já sustentou aqui embaixo já a ideia dela, dessa pessoa que fez o TCC, ok? Então, sempre você vai, quando for fazer um parágrafo, sempre vai ter que seguir a ideia da tese, do argumento, da sustentação, tá? Então, a ordem de apresentação da ideia e do argumento da sustentação não é obrigatório vir nesta ordem. Às vezes você pode colocar um antes, um depois, não tem problema, tá? Então, eu espero que você, com esse método que eu criei aqui, com a ajuda da professora Tassiana, você consiga, certo? Bolar um parágrafo de qualidade e impressionar a sua banca, tá? Eu ficaria muito feliz que isso acontecesse. Então eu espero que você, se você gostou desse vídeo, deixe o comentário aí abaixo, faça os comentários. Se você não gostou, o que você achou que não funciona, se isso te ajudou, como foi. Deixa, eu vou tentar responder perguntas, né, das pessoas. Então assim, vamos compartilhar as ideias e vamos tentar ajudar um ao outro. Então eu espero que isso aqui te ajude e que você chegue lá e tire 10, tá? Então, te vejo lá. Até mais.